Bom, e como já virou costume aqui no programa, todo mês nós trazemos uma discussão a respeito da matéria de capa da Revista Adventista. E agora você aí de casa confere o destaque da edição de outubro com o jornalista e editor Márcio Tonetti. Para a maioria dos 2,1 milhões de seguidores do cristianismo ao redor do mundo, o papel de Cristo no santuário celestial ainda é um tema pouco compreendido. Neste mês, a matéria de capa da Revista Adventista procura explicar o que, afinal, Jesus está fazendo hoje em nosso favor. Olá! Para a gente da Revista Adventista é um prazer voltar ao programa para poder mostrar para você um pouquinho do tema que está em destaque na Revista Adventista deste mês. Hoje temos a participação do pastor Marcos de Benedicto, que é editor-chefe da Revista Adventista, e também o autor da reportagem de capa desse mês, que é o pastor Adriane Mille. Aliás, pastor Adriane, você foi escolhido a dedo aí para desenvolver esse tema porque é o assunto da sua tese doutoral, né? Contextualiza um pouquinho aqui para o nosso espectador. Bom, primeiramente é um prazer muito grande colaborar com a Revista Adventista desse mês, trabalhando num tema que é tão importante para a teologia cristã, para a história do Adventismo, para a teologia adventista, e especialmente para mim, que estou desenvolvendo estudos nessa direção. Nós passamos os últimos 5 anos e meio na Universidade Andrews, desenvolvendo a tese na área da doutrina do sacerdócio de Cristo, onde nós procuramos desenvolver algumas linhas de paradigmas de interpretação dessa doutrina na teologia cristã, e mais no final da tese nós procuramos desenvolver um modelo dessa doutrina a partir da leitura do livro de Hebreus. Bom, Marcos, o mês de outubro eu acho que é uma ocasião bastante favorável, né, para a gente tratar sobre esse assunto do santuário, do ministério de Cristo no santuário celestial, né? Esse foi o gancho da reportagem, né, desse mês. Basicamente, a teologia adventista do santuário começou a ser desenvolvida no dia seguinte ao que nós chamamos aí do grande desapontamento, que foi aquela grande expectativa da volta de Jesus, em 1844, e a partir daí houve muitos desenvolvimentos e por isso achamos que esse mês agora seria o mês oportuno para a gente refletir um pouco sobre esse assunto, que é um pouco controvertido na história da Igreja Adventista, porque nós temos pessoas que defenderam e defendem esse tema de maneira muito apaixonada, como o Ray Smith, é um pioneiro, um editor da nossa igreja, que escreveu bastante sobre esse assunto. Tivemos também alguns desenvolvimentos posteriores, como na época, aí, final da década de 70, começo da década de 1980, com um teólogo chamado Desmond Ford, que era um crítico de alguns aspectos dessa doutrina. Então, isso possibilitou alguns desenvolvimentos dessa doutrina e por isso achamos que era hora da gente discutir um pouquinho o assunto. A partir dessa crise aí, materiais foram, né, publicados em função dos estudos que a igreja desenvolveu, né? Há materiais, inclusive, em língua portuguesa, né, sobre esse tema, né, resultantes aí desse período, né, de estudo mais intenso, né, sobre a doutrina do santuário. Né? Perfeito. Houve esse comitê que produziu materiais, que a Conferência Geral pediu que eles fossem trabalhados, né? E depois da década de 80 nós tivemos traduções desses materiais em português. A Unaspress, ela lançou, por exemplo, Estudos Selecionados em Interpretação Profética, escrito pelo Dr. William Shea, e também A Luz de Hebreus, que é um livro que trabalha a questão do sacerdócio de Cristo e o santuário na Epístola aos Hebreus. Muitos cristãos acabam não tendo um conhecimento do que Cristo está fazendo hoje. Penso que Cristo foi para o céu e que ele não tem uma função específica lá. Então, a matéria, e no editorial eu dou um toque a respeito disso também, nós podemos compreender um pouco mais a respeito da obra que ele está fazendo hoje, que não é apenas intercessão, mas a partir de determinado momento, acreditamos que de 1844, de acordo com cálculos proféticos, então ele inicia uma nova fase do seu ministério, que é uma fase investigativa, uma fase relacionada com juízo, com julgamento. Na prática, o que isso representa, por exemplo, para cada pessoa, né? Afinal, o que Cristo está fazendo e ele é nosso advogado né, no santuário, qual que é a função que ele está desenvolvendo lá hoje? Eu creio que, resgatando um pouco também o que o pastor Marcos colocou, a noção de desapontamento ela precisa ser bem trabalhada. Qual seria realmente
a raiz desse desapontamento, porque parece que Deus nos desapontou, ou que Deus teria desapontado o movimento adventista, quando na realidade o desapontamento ele nasce de uma compreensão limitada da nossa parte, de um grupo de pessoas, né? Isso também não é novo na história do adventismo, no sentido de que não é o adventismo que traz um desapontamento, mas se nós vamos, por exemplo, observar os evangelhos, os discípulos também se desapontaram. Se nós observarmos o caminho de Emaús, eles andando ali, Jesus aparece, eles sequer reconhecem a Jesus, tamanha decepção, não é? Mas isso é fruto da compreensão limitada que eles têm da obra de Cristo. Eles não conseguiam perceber um Cristo que iria sofrer, não é? E ia passar pela cruz, apesar dele ter falado inúmeras vezes sobre isso. E nós poderíamos observar um pouco dessa questão também na história adventista, não é? Onde seguidores piedosos que buscam a verdade, eles têm uma compreensão limitada da obra de Cristo e agora é chance de entender um pouco mais sobre essa obra. Normalmente as pessoas têm essa visão muito limitada, focalizando apenas a cruz, e mesmo aqueles que acreditam nesse trabalho de Cristo no santuário celestial, às vezes têm uma visão limitada também, pensando que Jesus exerce apenas a função de intercessor. Sim. Mas o santuário celestial é algo muito mais amplo. O pecado surgiu, em certo sentido, ali dentro do santuário, com a contestação ali de um ser criado, de um anjo que gostaria de ser e agir como Deus, e o pecado terminará ali no santuário também. Aliás, eu diria que sem essa dimensão de justiça, nós não seríamos sequer capazes de entender o sacerdócio de Cristo. Porque uma das perguntas que as pessoas podem fazer, lendo a Bíblia, é a seguinte: se o Pai nos ama, por que precisamos de um intercessor? Porque daria a impressão de que Jesus estaria tentando convencer o Pai de que nós precisamos receber a misericórdia divina, não é? Quando, na realidade, ao lermos com mais calma, nós percebemos que o próprio Pai é aquele que envia o intercessor. Então, o Deus, o Pai, ele não precisa ser convencido de alguma coisa com a ação de Jesus, mas o Pai é justamente essa autoridade diante da qual os pedidos eles são apresentados. Bom, você já viu que o assunto rende bastante, né? Nosso tempo já está esgotado aqui. Eu quero agradecer a participação do pastor Marcos, também do pastor Adriane Mili. Certamente o leitor vai ter muitos outros pontos para explorar aqui na reportagem, na matéria de capa desse mês, né? A gente quer agradecer pela sua audiência, você que nos acompanhou, seja pela TV ou pela internet, e te convidar para pesquisar um pouco mais sobre esse tema, que é uma doutrina distintiva dos adventistas. Você pode obter mais informações também em nosso site, que está aparecendo aí na tela. A gente espera encontrá-lo na próxima ocasião. Até lá!